tarde. Boa tarde. Boa Dando, tarde a todas e boa todos e todos. tarde. Dando início à nossa atividade, eu gostaria de agradecer o convite para mediar essa mesa e parabenizar o CRP por esse evento tão grandioso. Eu vou me descrever agora para que todas as pessoas, independente da sua condição, possam me ver. Tenho pele branca, olhos castanhos, cabelo curto, castanho escuro, partido de lado, com uma franja caindo sobre a testa. Estou usando um batom vinho, blusa listrada de azul e branco e um casaco preto por cima. Estou sentada em uma cadeira no meu escritório, que tem ao fundo uma estante com livros. O objetivo do encontro dessa tarde é tratar do tema Formação em Psicologia Hospitalar, interfaces da graduação, pós-graduação, residência e mestrado. E para isso nós contamos com a valorosa participação da Eveli e da Valenir. Cada palestrante terá de 15 a 20 minutos para realizar a sua exposição e a carga horária total prevista para essa mesa é de 1h30. Eu peço agora, vou pedir aos palestrantes para se apresentarem antes de iniciar a sua exposição, mas gostaria de esclarecer que após a apresentação dos participantes, nós abriremos para o público participar por meio de perguntas e depoimentos através do nosso chat. Então, nós vamos dar início convidando a Eveli Capdeville para falar, trazer o tema da nossa tarde. Obrigada, Eunice. Boa tarde, então, a todas, todos e todos. Eu vou fazer a minha autodescrição e depois eu falo um pouco sobre a minha experiência. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, um pouco ondulados, mas mechas claras. Os olhos são claros também, um pouco esverdeados. Estou usando uma blusa de frio verde, uma gola um pouquinho alta. Estou com um fone de ouvido e um microfone acoplados aqui à minha cabeça. Ao fundo eu tenho a minha estante de livros com porta cinza e alguns livros aparentes. E alguns nichos também aparentes aqui. Bem, eu sou psicóloga, né, e sou também graduada em filosofia, professora de filosofia, meu mestrado em educação, eu tenho uma pós-graduação em educação permanente em saúde, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tenho outras pós também em outras áreas, educação para o pensar, na PUC de São Paulo, e metodologia do ensino, aqui também pela UENG, de Belo Horizonte. Estou falando aqui de Belo Horizonte. Minha experiência maior de trabalho é uma experiência no SUS de Belo Horizonte, onde eu atuei, né, por vários anos, até me aposentar. E também como professora, como docente, praticamente a vida toda, em torno aí de uns 30 anos. E, inclusive na graduação em psicologia, na graduação em medicina, também na graduação em pedagogia. Então, hoje eu vou falar sobre um pouquinho desse desafio da formação em saúde, né, no campo da psicologia, um pouco sobre a questão das DCNs, e vou começar introduzindo o assunto. Vou compartilhar aqui os meus slides com vocês, né, enquanto eu estiver aqui falando. Então, vou tentar abordar essa questão. Vou falar, então, começando da questão da graduação e da formação em psicologia, né? A gente sabe que a formação em psicologia é uma formação que começa na graduação, mas que não se esgota absolutamente na graduação, porque a graduação hoje, como uma formação generalista, ela não permite, ela, né, não possibilita que a gente tenha um egresso do curso de psicologia que domine completamente as diversas áreas de atuação da psicologia. Então, a gente tem, na verdade, uma formação que se estende para além da graduação,
que é uma formação contínua e permanente, que não pode, né, se encerrar, e que, na verdade, não se encerra nunca. Nós estamos constantemente nos aperfeiçoando, porque a psicologia brasileira vem se aperfeiçoando, porque a gente tem que estar em constante diálogo com a realidade social, política do nosso país, e é exatamente por essa capacidade de estarmos sensíveis e atentos a essa realidade social e política do país, é que a psicologia está comemorando 60 anos, né, esse ano, e 60 anos com uma ampliação enorme do seu campo de trabalho, de atuação profissional, incomparável em relação a 30 anos atrás, quando eu me formei, por exemplo. Além de falar um pouquinho sobre as legislações que organizam a graduação e que dão à nossa graduação esse caráter mais generalista, eu vou falar um pouco também sobre a formação continuada, o que nós temos, um pouco do que é oferecido no campo da formação em saúde, né, da psicologia em saúde, e trazer, para finalizar, alguns dados para vocês nessa área da saúde. Então, começando com as legislações, né, a nossa profissão ela foi reconhecida, né, em 1962, por isso nós falamos que esse ano de 2022 estamos comemorando os 60 anos da regulamentação da nossa profissão. E em 1997, a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que reconhece a psicologia como profissão da área da saúde, de nível superior, assim como outras profissões. E essa resolução de 218 de 1997, ela foi fundamental para colocar a psicologia na categoria da saúde. Com a inserção no SUS, com a inserção do SUAS, abrindo caminho para um grande campo de atuação profissional, que é a saúde, e que não é apenas a saúde mental. Antes de 97, a gente já tinha uma inserção da psicologia no campo da saúde mental, mas a partir de então, a gente tem a inserção da psicologia como profissão da saúde no campo da saúde, né, da saúde como um todo, pensando na saúde como bem-estar mesmo, físico, biopsicossocial, espiritual e etc. Essa resolução ela é bastante significativa para a questão da formação em saúde. A gente tem também as diretrizes curriculares, as diretrizes que foram aprovadas em 2004, em 2011, que vão trazer as suas especificidades para o campo da formação, e nós temos uma diretriz que foi amplamente discutida durante o ano de 2018, né, 2018 foi considerado o ano da formação em psicologia, onde aconteceu os diversos congressos de discussão das novas diretrizes. Essas diretrizes foram amplamente construídas em todo o território nacional e estão aguardando, foram homologadas, né, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Pleno do Conselho Nacional de Educação, a relatora Marília Ancona Lopes, né, teve a relatoria, a aprovação, e ela está aguardando a homologação, que seria a assinatura do ministro da Educação, lugar pelo qual já se passaram mais de 5 ministros, né, com direito a escândalos, por sinal, diga-se de passagem. Então, as nossas DCNs de 2018, que foram homologadas foram aprovadas em 2019, ainda aguardam homologação. Mas ainda assim a gente vai falar um pouquinho sobre elas. As DCNs de 2004, elas estão muito calcadas em cima das ênfases. Então, a gente tem cursos de graduação que acabam se direcionando para ênfases, né? Em geral, as instituições de ensino escolhem 2 ênfases na formação em psicologia. A gente tem algumas áreas tradicionais, como a clínica, a educacional, a escolar, a gente tem também outras ênfases, como a própria avaliação psicológica, ou enfim, outras áreas, mas a ênfase na área da saúde, ela não é uma ênfase comum nos cursos de graduação em psicologia. A gente pode contar nos dedos os cursos, pelo menos aqui em Minas, que a gente tem essa ênfase na área da saúde como uma opção, como uma escolha do projeto político-pedagógico do curso. Porque as instituições elas têm autonomia para construir os seus PPCs, né, seus projetos políticos pedagógicos.
A DCN de 2011, na verdade, ela vai trazer acréscimos relacionados muito mais à licenciatura, que não vai nos afetar tanto na área da saúde, e as novas DCNs da psicologia, que estão aguardando homologação, elas já trazem uma estrutura um tanto quanto diferente, já tentando ultrapassar um pouco a questão da ênfase e tentando trabalhar com competências científicas e competências profissionais, identificando competências científicas e profissionais e pensando muito mais em processos de trabalho, devido exatamente a essa complexidade da nossa atuação profissional e da nossa formação, que vem se alargando cada vez mais para novos cenários de práticas de atuação, que vem abrindo novas fronteiras, inclusive em áreas não muito conhecidas ainda, né? E as novas DCNs, então, elas trazem essas questões de buscar mais o foco no processo de trabalho, as DCNs de 2019, e reforçam muito a questão da formação de egressos com capacidade crítica, com potencial de contribuir para a solução de problemas, a questão da flexibilidade e da capacidade para lidar com o mercado de trabalho, com essas variações da nossa realidade brasileira, ampliar o trabalho para além vamos dizer assim, do nosso campo de atuação profissional, abrindo o diálogo interdisciplinar e interprofissional e multiprofissional. E esse ponto da multiprofissionalidade, da interprofissionalidade, é um ponto extremamente relevante quando a gente pensa na atuação da psicologia no campo da saúde, porque são várias as profissões na área da saúde, e o trabalho em saúde, ele exige fundamentalmente essas interconexões com os outros campos de trabalho. E essa é uma ênfase que merece toda a nossa atenção aí, essa determinação das novas DCNs. Bom, em termos de formação em saúde, o que a gente poderia dizer que a graduação pode contribuir, né? Para uma formação em saúde, a gente precisa que a graduação em psicologia, ela tenha aportes teóricos, aportes práticos, ela tenha estágios, ela possibilite vivências para que o estudante possa ter uma boa formação na área da saúde. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre isso no campo da graduação. O SUS, ele precisa ser profundamente estudado e conhecido, né? Conhecer todo o processo histórico de constituição do SUS, as lutas políticas, todos os embates, como que todo o processo começou, toda a conquista a luta pelos direitos à saúde, que começaram lá com os movimentos, né, os movimentos sociais, e até a Constituição de 88, que vai abraçar, né, a questão do SUS, vai trazer no seu texto a Constituição do SUS e toda a regulamentação posterior que vem após a Constituição, que vem regulamentar as fontes de financiamento, vai detalhar como que a rede vai funcionar, os aspectos doutrinários do SUS, etc, etc. É importante a gente conhecer isso, porque no que nós temos hoje no Brasil, claro que é um SUS muito bem estruturado, que não se compara a nenhum outro modelo existente no mundo. A gente precisa conhecer, então, os programas de promoção, de proteção, de prevenção, de recuperação à saúde, a diferença entre essas diferentes propostas e formas de atuação, né? O que é promoção em saúde, o que é proteção em saúde, o que é prevenção e o que é recuperação, que são desenvolvidos tanto no âmbito da atenção primária, da secundária ou da terciária. A gente vai encontrar autores que vão falar até de uma atenção quaternária, mas eu acho mais fácil a gente falar dessas três dimensões, eu acho que elas contemplam bem, né, os equipamentos de saúde que nós temos e as suas finalidades. É preciso também conhecer essa interlocução entre os diferentes níveis de atenção, né, esses níveis de atenção primária, secundária e terciária, e como que esses níveis de atenção, eles se dialogam e se interconectam no que a gente chama de rede SUS.
né, que vai, inclusive, para além do próprio SUS, né? Existe toda uma rede de articulação e de movimentação do usuário dentro dessa rede. É importante também refletir sobre as contribuições e os desafios do psicólogo no âmbito da saúde. Entender como que esse psicólogo pode ser inserido no campo da saúde, como que ele pode mostrar o seu fazer, né, e desenvolver as suas contribuições no campo da saúde. A trajetória do SUS, então, ela é uma longa trajetória, começa com os encontros populares de saúde e que vão até a regulamentação, como eu falei. Passam pela reforma sanitária brasileira, que acontece nos anos 70 e 80, as conferências nacionais, a criação e regulamentação na Constituição de 88, como eu disse, nos anos seguintes, e os princípios éticos doutrinários. É importante entender as esferas também de governo que estão nessa composição do SUS, a União, os estados, os municípios, as competências de cada uma dessas esferas, né? O que é competência da União em termos de ordenamento do SUS, o que é competência do estado, o que é competência do município. É importante entender como o setor privado ele participa dessa rede, né, e como que a saúde suplementar também vai participar dessa rede. É importante a gente entender os modelos de atuação, se a gente vai ter, a gente tem praticamente 2 grandes modelos de atenção, que é o modelo curativista e o modelo coletivista. O modelo curativista é uma lógica mesmo de adoecer, tratar a doença, né? E o modelo coletivista é um modelo preventivo, que atua basicamente na continuidade da saúde, né? No trabalho de promoção da saúde e não de tratamento da doença. Claro que o tratamento da doença, uma vez instalado, ele tem que acontecer. Mas uma proposta que foca muito mais, né? O SUS ele tem uma proposta que foca muito mais no modelo coletivista do que no modelo curativista. Os determinantes sociais, políticos e econômicos do processo de saúde e doença. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha uma compreensão no campo da psicologia da realidade social, política e econômica do nosso país. Porque essa realidade social, econômica e política, ela vai interferir nos processos de saúde e doença da nossa população. Então, a gente precisa de estudantes de graduação que saibam ler o mundo, que saibam buscar informações sobre a nossa realidade, que tenham essa sensibilidade para perceber, né, e fazer uma análise crítica de como a nossa realidade impacta nesses processos de saúde e doença da população brasileira. A gente tem também que conhecer e que aprofundar durante a formação do psicólogo em saúde esses diferentes graus de complexidade da atenção, a baixa complexidade, que é aqueles procedimentos que têm um impacto financeiro, um custo financeiro menor, que a gente chama de baixa complexidade, que são todas aquelas ações e procedimentos que estão dentro do âmbito de um centro de saúde, de uma unidade básica de saúde, né? Que é responsável por praticamente 80% dos problemas de saúde. Entender o que é uma média complexidade, que são aqueles procedimentos e aqueles tratamentos que acontecem no nível ambulatorial, as pequenas cirurgias, pequenas intervenções, que correspondem aí, né, a em torno de 15% dos investimentos em saúde, e a questão da alta complexidade, que é mesmo a atenção hospitalar, e que é hoje responsável por em torno de 5% aí dos investimentos em saúde. Bom, os estágios e as práticas são também extremamente importantes para desenvolver essa compreensão do que é a saúde, né, o campo da saúde, e como o psicólogo e a psicóloga podem atuar. Então, é importante que durante a graduação a gente possa oferecer para esses estudantes o maior número possível de experiências de contato com centros de saúde, com ambulatórios, os centros de atenção secundária, que são as URS, né, que são conhecidas pelas URS, ou os PANs,
como se diz aqui em Belo Horizonte, os equipamentos mais diversos, né, que a gente tem, que são os equipamentos secundários também, os hospitais, etc. É importante que, durante a graduação, o estudante tenha contato com o internato metropolitano, internato rural, ou práticas intersetoriais em que haja diálogo do Sul, as políticas públicas, né, as diversas ações das políticas públicas, e que ele possa experimentar, viver mesmo o processo de trabalho em saúde, né, na perspectiva da humanização, na perspectiva da atuação em equipes de saúde multidisciplinares e multiprofissionais, que compreenda como que as instituições funcionam, que consiga articular a teoria e prática, que aplique essa teoria e essa prática no seu processo de trabalho em saúde, né, ou nas experiências de saúde, que seja capaz de propor ações, intervenções, como abordagem integral ao usuário, nessa perspectiva da clínica ampliada em psicologia. E ainda que entendo como que educação e saúde são conexões absolutamente necessárias que precisam ser feitas, né? O trabalho em saúde, ele passa pelo campo educativo, pelo campo pedagógico, de um aprendizado de como viver de forma saudável também, que muitas vezes vai de encontro com os estilos de vida, né, dos sujeitos. Então, ele precisa também entender como que funcionam esses núcleos de educação permanente, que estão presentes aí nos hospitais, nas instituições de uma forma geral, né, nas instituições de saúde, que são instâncias obrigatórias, e como que ele também pode, enquanto profissional da saúde, se capacitar cada vez mais, se aperfeiçoar, né, um trabalho contínuo e permanente. Conheço os programas, os projetos do Ministério da Saúde, das prefeituras, que estimulam essa educação permanente das diferentes categorias da saúde. Que ele entenda também o protagonismo do profissional da saúde para a mudança do cenário de saúde da população brasileira, né? Entenda como que a ação do profissional da psicologia e também de todos os outros profissionais da saúde tem esse poder de interferir na melhoria desse cenário, né, entendendo aí o cotidiano como um locus de produção em saúde, como diziam o Ricardo Cecim e o Emerson Meir, né, que são duas grandes referências nessa área de educação em saúde, e que trabalham né, coletivamente para pensar soluções de problemas concretos. E em relação à formação continuada, a gente tem aí as residências multiprofissionais, que acontecem hoje no Hospital João Berens, para psicologia e outras áreas da saúde, outros campos, né, de trabalho profissional. Temos a residência na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, temos residência na Santa Casa, tem especializações nessas instituições, tem programas de educação pelo trabalho, que são os PETs, que são organizados pelo Ministério da Saúde junto com o MEC, que existem experiências de preceptoria. Então, tem várias possibilidades, tem os projetos de pós-graduação, os programas de pós-graduação em saúde coletiva, e tem também dentro do conselho a possibilidade de se especializar e tirar o título de especialista em psicologia escolar. Já estou indo para os dados, que é meu último ponto, tá, gente? Eu sei que eu já tenho poucos minutos, mas eu já estou concluindo aqui minha apresentação. Eu trouxe para vocês aqui alguns dados da psicologia mineira que eu acho que ajudam um pouco a pensar o campo da saúde. Atualmente nós temos em torno de 48 mil psicólogas inscritas e ativas no Conselho de Psicologia, né? Existe uma diferença entre estar inscrita e estar ativa, né? Eu posso formar e não fazer minha inscrição, né, pegar meu diploma de graduação e não me inscrever no conselho, então eu não tenho direito a exercer a minha profissão se eu não me inscrevo num conselho de classe. Se eu quero atuar profissionalmente, eu tenho que fazer a minha inscrição. Mas, porém, às vezes eu posso, durante um período, congelar a minha inscrição, por exemplo, cancelar, não usar, porque eu não estou atuando como profissional. Então, eu posso estar inscrita e não estar ativa, tá? Então, só para vocês entenderem, a gente tem em torno de 48 mil inscritos e ativos, ou seja, pessoas que estão mesmo atuando na prática. Nós temos hoje também em torno de 115 cursos de graduação em psicologia só em Minas Gerais,
tá? Eu tenho inclusive um mapa depois, a gente pode falar mais, dividido por região de Minas. E nós somos uma profissão, mais de 90% somos mulheres, né? São 40.546 psicólogas, 7.233 psicólogos, 122 né, gênero não informado. Esse é o nosso panorama atual. Ainda, né, dentro desse grupo de psicólogos, a gente tem 23% atuando na área de saúde, a gente tem ainda 9.688 cadastrados no CNES, né, o CNES que é aquele Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, todos os psicólogos e psicólogas que atuam em estabelecimentos de saúde têm que fazer um cadastro no CNES e tem um número no CNES. E esse número vem crescendo, né? Os psicólogos e as psicólogas no campo da saúde vem crescendo. Então, a gente tem, de acordo com a Magda de Menstein e o João Paulo Macedo, dados de 2012, em 76 eram 723 psicólogos nas equipes de saúde do Brasil. Em 84, de acordo com Machado, eram 3.671 psicólogos e psicólogas nas equipes de saúde. No final dos anos 2000, a gente tem 96.450 estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS, dados do IBGE de 2009. Hoje a gente tem em torno de, calculando aqueles 23%, em torno de 10.235 psicólogos atuando na área de saúde em Minas Gerais. Esse dado aqui, acho que não está muito visível aqui nos meus slides. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês tudo, mas aqui eu entrei aqui no Tabnet, né, no DataSUS, fiz uma consulta ontem. Ontem consta que nesse site que a gente tem em Minas 203 estabelecimentos de saúde, pensando em hospitais gerais, porque tem hospitais de vários tipos. Só em Belo Horizonte são 59, perdão. E aí tem a divisão deles, né, por cidade, e a gente tem uma grande concentração, né. Aqui a gente já tem os dados do Tabnet relacionados a psicólogo hospitalar, estão vendo? Não sei se está visível aí para vocês, são 232 psicólogos hospitalares só em Minas Gerais. Há um tempo atrás esse número era menor. Em Belo Horizonte, 75, então um grande número aqui na capital. Aí nas outras cidades, a gente tem Juiz de Fora também com número expressivo, 22, etc. Então, para a gente poder entender o quanto que esse campo tem crescido em Minas, né? Então, esses são os dados aí, a gente tem aí em Uberlândia um número grande também. Então, só para ilustrar um pouco para vocês, já terminando a minha apresentação, essas são as minhas referências bibliográficas, e eu agradeço muito a oportunidade desse diálogo, espero que a gente possa conversar mais após a apresentação da Valenir. Obrigada. Bom, gente, de fato, diante do que a Eveli traz, né, fica evidenciado que a nossa profissão requer formação contínua e permanente, e que é essencial conhecer o SUS, né? Ele precisa ser conhecido até para que a gente tenha uma percepção das possibilidades de trabalho e dos desafios nesse campo da saúde. Valenir, fica à vontade para dar início e se apresentar. Obrigada, Eunice. Primeiramente, agradeço aí o convite e é um prazer estar nessa mesa com duas colegas de tamanha importância, né, dentro da área hospitalar, dentro da psicologia como um todo. Bom, eu sou morena clara, tenho cabelos na altura dos ombros, anelados, estou de óculos, usando uma blusa preta e uma echarpe verde escuro. Estou dentro da minha sala, dentro da faculdade, Santa Casa, Belo Horizonte, e ao fundo uma parede branca, sem outras
possibilidade de visualização aí de outros objetos. Aliás, atrás aí está aparecendo, né, a minha máquina de xerox. Bom, enfim, agradeço a todos e solicito aí que já, por favor, coloque a minha apresentação para eu dar início à minha fala. Ok, deixa eu colocar aqui. Não está passando. Não está passando meus slides. Você consegue passar por aí? Ah, sim, agora passou. Bom, então, me apresentando do ponto de vista profissional, né? Eu sou psicóloga clínica hospitalar, trabalho na Santa Casa há quase 35 anos. Como psicóloga hospitalar, eu atuei nos últimos 32 anos, mais ou menos, e atualmente estou basicamente na Faculdade Santa Casa BH. Deixei de atender na área assistencial para atender mais os alunos e residentes do ponto de vista do NAP, do Núcleo de Assessoria Pedagógica, além do meu direcionamento para docência, coordenação de curso de graduação e pós-graduação. Em termos da nossa fala hoje, eu vou abordar principalmente 3 aspectos, que é a relação entre a educação e o mundo do trabalho, né, considerando que a formação acadêmica ela favorece o seu futuro profissional, as mudanças nas políticas de formação e nas práticas de saúde, então, como que elas se dão através das EPAs, né? E pensando principalmente, né, em responder à grande questão: é possível construir uma experiência de aprendizagem transformadora? E um terceiro e último ponto, que seria aí a educação continuada e permanente, como Eveli mencionou e como a própria Eunice também mencionou, né, a importância dessa educação continuada e permanência como a produção e disseminação do conhecimento. Bom, pensando aí no primeiro aspecto, né, na relação entre a educação e o mundo do trabalho, nós temos aí, eu reforço o que já foi dito, inclusive, que a graduação, né, essa lógica e essa relação da educação com o mundo de trabalho é um tema de grande importância para a nossa categoria profissional, principalmente tendo em vista essa crescente demanda de psicólogos preparados para atuação na área da saúde. A Eveli mencionou, né, claramente o aumento e a demanda dentro desse campo, né? Então, a formação universitária muitas vezes se coloca como não condizente com a prática profissional, não por falha necessariamente do projeto pedagógico, mas pela realidade, né? Nós não temos um projeto pedagógico, ele tem uma formação generalista, né? Um direcionamento para uma formação generalista, então, logicamente, não seria possível oferecer o necessário para uma formação mais direcionada para o campo da saúde, como é a nossa discussão aqui até o momento, nesse momento. Então, qual que é o cenário dessa formação em Belo Horizonte? Né, Eveli mencionou aí o número de cursos em Minas Gerais, e em Belo Horizonte nós temos mais de 15 IES oferecendo cursos de psicologia. E dentro dessas 15 IES, mais de 23, uma média, né, de 23 cursos de bacharelado em psicologia. Ou seja, tem instituições que têm vários campos, né? E com isso oferecem um número maior de cursos, por isso tem um número menor de IES do que de cursos sendo ofertados. Tá? No entanto, nem todas essas instituições conseguiram oferecer o curso ou colocar no mercado um estudante, um egresso, em condições de realmente atender às demandas desse mercado. Tanto é que poucos foram os cursos que conseguiram notas 4 e 5 de ENAD, tá?
Então, com isso, fica claro a importância de uma formação qualificada para uma atuação que venha a suprir as demandas no campo da saúde de forma reflexiva, né? Questionadora, criativa, como é exigido, tá? Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas definem aí os princípios, os fundamentos, as condições de oferta e os procedimentos da formação dos psicólogos, como Evelyn mencionou com mais detalhes. Contudo, ela também informou que poucas são as instituições que oferecem ênfase na saúde. Quando a gente fala em ênfase na saúde, fala em diretrizes curriculares, tem uma ênfase específica nas diretrizes que diz de formação para os processos de prevenção e promoção da saúde e bem-estar, né? Que é uma ênfase que vai exigir uma expertise da instituição que está oferecendo aquela ênfase. Aliás, as instituições de ensino superior, de uma forma geral, sempre devem escolher uma ênfase que ela tenha expertise, que ela tenha infraestrutura, que ela tenha melhores condições de formação daquele aluno, né? E esta ênfase especificamente, ela diz que a ênfase tem que trabalhar a concentração em competências que garantam ações de caráter de promoção e prevenção em nível individual e coletivo, voltadas à capacitação de indivíduos, grupos, instituições e comunidades para protegerem e promoverem a saúde e qualidade de vida. Ou seja, né, é uma ênfase que tem uma relação direta com a formação do psicólogo da saúde, psicólogo hospitalar. E, com isso, nós compreendemos que essa formação, dentro, né, principalmente aquela que te oferece essa ênfase, ela vai te capacitar para atuar nos diversos equipamentos de saúde. Quando nós dizemos equipamento de saúde, estamos nos referindo aí às UPAs, ao SAMUR, aos CERSANs, né, aos equipamentos de saúde, aos Centros de Referência de Saúde Mental, ao NASF, dentre outros, né, pronto-socorro, Centro de Convivência, ILPIs, e mais diretamente, mais especificamente, aos hospitais, tá? Bom, então, não vou ressaltar aqui 2 pontos quando a gente fala em formação superior. Primeiro, que apesar de estarmos aqui dizendo dessa relação da formação com a sua vida profissional, absolutamente estamos deixando de considerar, né, o papel vital da formação superior, elevar o nível cultural e sociopolítico da sociedade, não apenas formando profissionais para o mercado de trabalho, né? Contudo, como aqui um dos nossos focos, é recorrente, a gente não pode deixar de observar, que é recorrente a afirmação dos empregadores de que os egressos das instituições de ensino superior não possuem as competências e habilidades para assumirem as atividades profissionais. E é aí que entra uma discussão que eu julgo de muita importância. Ressaltando novamente, isso não tem a ver necessariamente com a qualidade da IES, tá? Mas com uma realidade da formação de qualquer, né, profissional, tá? Considerando que um projeto pedagógico tem uma formação generalista, ok? Então, pensando especificamente, então, nessa necessidade desta especialização, e no caso em psicologia hospitalar, eu reforço o dito pela Evelyn da importância de considerarmos o SUS, né, como um conteúdo e um conhecimento essencial para a nossa prática, tá? Então, essas práticas assistenciais, para que elas se deem com a qualidade que o usuário merece, né, nós temos que fazer essa relação direta do SUS
com a formação em saúde e com a educação como um todo, né? Considerando a educação, que a educação está para além da formação acadêmica, né? Nós não podemos também deixar de pensar nessa educação te formando para a vida, né? E o mercado ele vai exigir exatamente isso, um profissional que tenha mais do que uma qualificação técnica também, não desconsiderando a importância da qualificação técnica, né? Mas ele vai exigir também um egresso de um curso superior que tenha condições de empregabilidade. E o que é isso? É uma formação qualificada para atuação que venha a suprir as demandas nos campos de forma reflexiva, questionadora, criativa. Tá? Então, não podemos nos limitar ou limitar o nosso olhar para uma formação estritamente técnica. O mundo do trabalho hoje fala muito em soft skills, né? Que são habilidades e competências para uma prática profissional, né? Para uma forma de você se colocar no mundo, né? E quais que são essas soft skills? Por exemplo, algumas delas, né? Que esse egresso, né? Que é o formando, que esse formando tenha, então, um pensamento crítico, uma boa capacidade de comunicação, boa condição para estabelecimento de relações, de escuta e de visão empática, a importância do trabalho em equipe, né? Equipe multi, inter e transdisciplinar, como reforçando mais uma vez que foi dito pela Eveli, né? A interdisciplinaridade ela passa a ser uma diretriz indiscutível no campo da saúde. Não podemos pensar em atuação na psicologia hospitalar sem pensar nesta interdisciplinaridade. E não necessariamente as pessoas saem prontas, saem em condições de uma atuação com esta ênfase, né, interdisciplinar, interprofissional, tá? Pensando aí, né, ou avançando para o nosso segundo tópico, eu achei também, julguei importante aqui, ressaltar a mudança nas políticas de formação e nas práticas em saúde. E aí eu pergunto, né, é possível construir uma experiência de aprendizagem transformadora? Claro que é, né? Nós não estamos aqui reforçando, né, e as diretrizes curriculares também em psicologia mostra isso claramente para a gente, que nós não podemos pensar só numa formação técnica. O aluno, o estudante, ele precisa aceitar que hoje há necessariamente um deslocamento do papel do professor. Né? O professor não pode ser visto mais como um centro. Né? O aluno tem que se posicionar de forma ativa nesse processo. Né? Pensamos também nessa readaptação e aperfeiçoamento do processo de aprendizagem, ou seja, né, atividades construídas de forma desarticulada com gestão de saúde, o sistema como um todo, ele não funciona mais. Né? A formação, ela tem que estar diretamente relacionada com todo o processo de gestão, de humanização, de formação, de relação direta com as políticas públicas, no caso de saúde. Tá? E as novas metodologias de ensino também, né, que se direcionam para uma postura mais ativa, tanto do professor quanto do aluno, né, sair desse lugar de ter a graduação, a pós-graduação, principalmente mestrado, doutorado, como uma formação só para um saber científico, passivo, desarticulado das práticas, né, da formação para uma prática, um fazer diário, né? Ou seja, a nossa formação, a formação no nível da graduação, da especialização, da estrito e do lato sensu, ela tem que levar o estudante para um crescimento pessoal, para um raciocínio crítico, um senso de competência, né? Porque é muito doído a gente ver alunos de 10º período saindo da graduação
afirmando que não sabe nada, né, que tem medo de entrar no mercado de trabalho, que não se sente seguro, que não se sente em condições, né? Então, essa nova proposta, essa nova metodologia de ensino, ele te coloca nesse nível, né, mais próximo desse nível de segurança e mais ciente de que você tem essas competências socioemocionais necessárias para a sua prática diária. Então, quando falamos hoje em educação em saúde, em formação, falamos em EPAs. O que são essas EPAs? Essas EPAs é uma sigla em inglês, né, mas que traduz atividades profissionais confiáveis. Tá? Essas EPAs são várias atividades pré-definidas em projeto pedagógico que o estudante ele tem que sair acreditado. Ele tem que sair certificado em cada uma dessas EPAs ao longo da sua formação. Tá? Então, hoje, os cursos de medicina, vários deles já estão sendo desenhados a partir dessas EPAs, e agora o curso de psicologia também pode ser e deve ser direcionado para essa metodologia de ensino. Tá? Então, ela compreende uma estrutura de competências organizadas em 6 domínios chaves, né? E esses domínios vão delinear, então, o perfil do profissional de saúde formado em determinada instituição, tá? Então, quais que seriam esses 6 domínios indispensáveis dentro da proposta e metodologia das EPAs? A expertise técnica, então, já falei, não vamos nunca desconsiderar, só que ela vai deixar de ser o centro, né? Essa preocupação que até então era muito colocada como centro de atenção do gestor educacional, ela perde esse lugar. E aí outros domínios são igualmente colocados, que é a autogestão da aprendizagem, né? O estudante tem que se direcionar para essa necessidade de buscar esse conhecimento, né, por conta própria, apesar do direcionamento institucional, a comunicação, a liderança colaborativa, o profissionalismo e a responsabilidade social, que, logicamente, está diretamente relacionada aí com a prática na área da saúde, né? Finalizando, então, aqui, a residência, ela vem muito para atender essa necessidade, ou seja, né, a adequação da formação às exigências do mercado de trabalho, porque a residência ela vai te colocar muito próximo, né, do fazer diário daquele profissional, é uma formação que tem uma carga horária de pelo menos 4.680 horas, são 60 horas semanais, onde você tem aí 20% de carga horária teórica e 80% de carga horária prática. Então, muitos desses conhecimentos são destinados a todas as categorias profissionais, mas direcionado para a área do SUS. As bolsas têm os seus valores fixados pelo Ministério da Saúde, que hoje está em 4.000 e poucos reais, eu vou falar exatamente o valor aí para frente. Avançando aqui, o objetivo, então, é uma oportunidade de formação relacionada, né, a essa tríade ensino, serviço e comunidade. Em Belo Horizonte, nós temos vários eixos temáticos, então o interessado em residência, ele pode e deve, né, escolher a instituição que mais se aproxima ao seu interesse pessoal. Então, por exemplo, cada instituição pode oferecer, né, um ou mais eixos de formação de residência. Só a título de exemplo, Santa Casa oferece a residência em intensivismo, ou seja, né, no CTI, numa UTI.
Então, quem tem interesse nessa área vai buscar a instituição X. Quem tem interesse numa outra área vai buscar a residência na instituição Y, né? A residência ela é regulamentada por portarias interministeriais, né, que no caso é o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Ela é uma modalidade voltada para a educação em serviço, tá? E no caso, logicamente, né, no caso da psicologia, como dito, a psicologia já é aí reconhecida como área da saúde, tá? Claro que tem aí algumas dificuldades que são colocadas pelos nossos residentes, como, por exemplo, uma carga horária, né, muito alta, que muitas vezes até leva à exaustão, 60 horas diárias, né? Existem alguns riscos, por exemplo, da instituição querer te colocar como empregado CLT da instituição e não como alguém em processo de formação, né, querendo te colocar aí como uma mão de obra barata, mas tudo isso vai fazer aí com que você trabalhe a favor daquilo que é o objetivo da residência, né? E temos, logicamente, muito mais vantagens do que desvantagens e riscos. E só ressaltando aqui no final da lâmina, que seria melhorar essa qualificação dos profissionais da equipe, adaptar ao campo de trabalho as funções de ensino e aprendizagem e a inovação e desenvolvimento de novas abordagens. Como eu falei, então, o valor de uma bolsa é de R$ 4.106,09, e as residências começam sempre no início do ano, basicamente ali 1º de março. Os processos seletivos das residências acontecem normalmente final de ano, novembro, dezembro, para início em março. Fechando, então, o terceiro foco é a educação continuada e permanente. Vamos deixar para discutir aí mais especificamente isso nas perguntas, se houverem, em função do tempo. Essa é a minha última lâmina. Então, o mestrado você pode também escolher de acordo com o seu direcionamento, né? E pode escolher um mestrado profissional ou acadêmico de acordo com o seu interesse para a prática profissional, né? Se ele vai mais para o âmbito da docência, ou se é mais para uma prática clínica, e etc. Tá? Sempre esclarecendo e reforçando que exige, então, uma educação continuada e permanente incorporada ao seu fazer diário. Agradeço, acelerei aqui a minha fala para conseguir passar algumas informações dentro dos meus 20 minutinhos, né? E aí eu reforço uma frase já conhecida de Paulo Freire, né? Educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. É aí que a gente precisa, para aí que a gente precisa direcionar o nosso olhar, né? Muito obrigada, estou aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida, algum comentário. Obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Valeni, a sua exposição, muito esclarecedora, né? Essa mesa ficou excelente. Bom, Obrigada. nós temos várias perguntas, e vocês querem fazer algum comentário antes, Eveli? Ou já vamos direto para as perguntas, que a gente já está com algumas aqui? Eu penso que a fala da Valeni e a minha, elas se complementam, né? A gente... Não é à toa que a gente é amiga e já trabalhamos juntas, né, Valeni? Por muito tempo. Parece que afinamos, né? Parece que nós realmente combinamos. O que você... Exatamente. Exatamente. Eu acho que tem vários comentários aqui que estão sendo colocados. Sim, né? A gente pode abordar algumas questões interessantes aqui, né? Que tem mais a ver com essa mesa. Sim, a primeira questão, a Denise Valadares é uma acadêmica, e ela fala o que fazer quando a formação é deficiente. O que fazer para que ela esteja em condições de atender a demanda desse mercado. Bom,
Isso é algo que realmente assim, a gente tem que se preocupar, o estudante tem que se preocupar com isso, e a primeira coisa a fazer é não esperar que todo o conhecimento venha do seu projeto pedagógico ou da sua faculdade, né? Então, a busca pela construção do seu currículo, eu penso que ela é essencial, tá? Indo para além do que a instituição está te oferecendo, né? Então, as atividades complementares, por exemplo, que é uma exigência de um projeto pedagógico, não deixa de ser, inclusive, uma oportunidade para você complementar essa formação, né? E para além das atividades complementares, os estágios não curriculares, né? Os programas de formação, como nós estamos dizendo aqui, né? As especializações, a residência, são possibilidades de complementar essa formação. Eu acho que aí, com essa queria... sua resposta, você já completou também a questão apresentada pela Edineli. Eu queria só complementar aqui a fala da Valenir. Eu acho que é importante, tem muito estudante aqui acompanhando a gente, eu acho importante entender que quem faz a sua formação é você. Claro que a instituição de ensino é importante, o projeto dela, as disciplinas, os estágios que ela te oferece, as vivências são ricas e tudo mais, mas é importante entender que se é uma área que você tem afinidade, estude, busque o conhecimento, participe de congressos, tem muitos congressos na área, seminários. Nesses seminários vocês têm a oportunidade de ouvir profissionais que têm experiência no campo, então não esqueçam que vocês têm que ser protagonistas. E para trabalhar no campo da saúde, a gente tem que ser protagonista. A gente tem que começar a ser protagonista bem cedo, porque a saúde ela exige esse protagonismo do profissional. Não dá para a gente ficar só repetindo mesmo, né? Nunca nada é igual no campo da saúde, né? Quando a gente está num centro, seja no centro de saúde, seja no ambiente hospitalar, seja numa atenção secundária, em qualquer equipamento de saúde, um dia nunca é igual ao outro, um atendimento nunca é igual ao outro. Então, a gente precisa de ter muita essa força, né, de atuação, de estudo, de busca, de investigação eterna. Um pouco por aí. Sim. Tem outras perguntas aqui, algumas relativas à questão da prática do psicólogo hospitalar. Algumas eu já até respondi pelo chat, mas uma que está aqui qual que é a diferença entre especialização e residência? Eu acho que você falou isso no final, né, Valenir? Mas talvez seja bom deixar mais claro. Tem além da especialização, né, que a gente chama aí da pós-graduação, e como a Iveli falou, né, você pode se tornar um especialista a partir da prova no CRP e etc. Na residência, existe o residente e o especializando. O que significa isso? O residente, o programa de residência e da especialização é exatamente o mesmo. É a mesma carga horária, com todas as atividades desenhadas são exatamente as mesmas, contudo, o valor da bolsa ele é menor, tá? Então, o valor da bolsa, suponhamos que hoje, né, está aí a 4.000 e poucos reais, para o especializando, para a residência. Para o especializando, o valor dessa bolsa é de R$ 1.200, tá? Então, ele é diferente da especialização de uma pós-graduação, tá? Então, você vai receber para se formar dentro do mesmo programa da residência, contudo, a sua bolsa ela é menor, tá? Isso, a bolsa para residência multiprofissional e especializando residentes multiprofissional. Tá? É valor de bolsa. É praticamente a única diferença. É o valor que você vai receber. Eu acho que a gente pode dizer também, Valenir, o seguinte, que toda residência, você sai com o título de residente e ela equivale a uma pós-graduação. Mas nem toda pós-graduação é uma residência. Sim, exato. Isso.
né? Porque Por isso que eu tô o enfoque da residência também é o treinamento em serviço. em serviço. É por isso que eu Carga estou horária fazendo maior. É por isso que eu estou fazendo essa diferenciação da especialização via residência, né? Não é a especialização que o aluno vai lá, escolhe uma pós-graduação, paga por ela e tem uma carga horária de 360 horas, né, entre teoria e prática, e de no mínimo 360 horas, né? Na especialização, que eu acho que deve ser a pergunta aí da nossa, não sei se é Denise. aluna, da Denise, né? Denise. Da Denise, que é essa especialização oferecida dentro das instituições hospitalares, como, por exemplo, Santa Casa. Tá? É uma especialização com uma diferenciação só de bolsa, é uma residência, ela faz a mesma prova para residência, ela entra no mesmo período, sai no mesmo período, tem a mesma carga horária, mas tem uma diferença de bolsa. Sim. Uma outra questão aqui é como se preparar para a prova de residência. Sim, olha, a residência, tem gente que acha que a pessoa já tem que ser profissional da área para passar na residência, numa prova de residência, né? A prova de residência, ela não é assim tão específica, tão direcionada para a sua prática dentro da saúde, até porque você estará começando, entrando na área. Então, não vai te exigir um conhecimento específico da área, mas vai exigir o conhecimento do todo. Então, né, na medida do possível, ter uma formação de qualidade durante a graduação, né, e sempre buscar as referências dos editais, né, conhecer as referências, e, principalmente, também enriquecer o seu currículo, porque tudo pesa, o currículo tem um peso também no processo seletivo da residência. Então, estágios extracurriculares, não curriculares, outros cursos, como, por exemplo, mestrado, ou estrito ou lato sensu, né? Então, é também uma forma de melhorar a sua condição de disputar uma vaga num processo seletivo de residência, né? Eu penso também que a gente pode dizer que a própria monografia ou TCC que vocês fazem, você pode direcionar mais para o campo da saúde, pode publicar artigos, né, em conjunto com o professor ou com um grupo de estudantes sobre temas da área da saúde. Eu acho que publicação de artigos, o próprio TCC, focando mais para o campo da saúde, já abre um caminho para vocês, um campo de estudos. E eu penso também que vocês devem, uma outra forma que é importante de vocês se aproximarem do campo, ainda como estudantes, é participarem das comissões que a gente tem aqui no Conselho, né? A gente tem no Conselho Regional de Psicologia várias comissões, inclusive a comissão hospitalar, né, de psicologia hospitalar, se reúne, então é uma forma de vocês estarem próximos, discutindo temas. Eventualmente o Conselho também sempre abre pré-chamada de artigos e publicações, né, sobre vários campos da atuação profissional. Vocês podem também ficar atentos em relação a essas publicações, a possibilidade de publicar, inclusive, né? Enfim, eu acho que são possibilidades de aproximação e de enriquecimento curricular aí, para que vocês se preparem para uma prova de residência ou uma pós-graduação. Sim, uma coisa, só completando aqui, também, Eveli, as publicações do CRP, aqui a gente tem o nosso QMG, mas tem do Conselho Federal também, de outros CRPs, no que tange a notas técnicas, que vão referenciar e sistematizar a atuação do psicólogo hospitalar, até para o aluno compreender um pouco melhor esse campo de atuação, né? Exatamente. E as referências que a gente tem que regulamentam essa prática, principalmente no SUS, né? Então, acho que é muita coisa assim que dá para buscar além do que está sendo passado na graduação, até para vocês irem se buscando ver se de fato vocês têm uma identificação com essa área de atuação. Porque tem muitos alunos que, quando vão para o campo da prática, do estágio, a conclusão que eles chegam ao final é que não querem a psicologia hospitalar.
né? Então, é uma Ou área... o contrário, né, Ou o Eunice? contrário, apaixona e fala, é isso, me encontrei aqui, é isso que eu quero para mim. Não sai nunca mais, né? Como nós, né? Tá doido? Pois é. Tem uma pergunta aqui, gente, da Daiane. Ela fala que onde ela formou, em 2017, o curso estava como um curso da área da saúde e depois mudou para humanas. Isto fica a cargo da instituição de ensino como escolha ou o MEC é que faz essa definição? Não. Então, olha só, o curso de psicologia, ele é um curso da área da saúde, né? Ele é reconhecido como área da saúde. Porém, nós também estamos com um pezinho lá na área de humanas. Agora, o que o MEC determina é que é uma profissão da área da saúde, né? O Conselho Nacional de Saúde reconhece a nossa categoria como profissão da saúde. Agora, são coisas diferentes, né? Como a instituição vai se organizar internamente para dividir as suas áreas, né, os seus cursos, é totalmente diferente de ser ou não ser uma profissão da área da saúde. Às vezes, por uma questão de logística, tem um coordenador para as humanas, a instituição tem só o curso de psicologia da área da saúde, então acha mais fácil organizar assim, colocando a psicologia dentro de humanas. Depende muito do leque de ofertas de cursos de graduação que a instituição tem. Então, por exemplo, a instituição tem só cursos na área da saúde, enfermagem, fisioterapia, medicina, psicologia, odontologia. Claro que, né, a gente tem uma instituição com um perfil muito mais da área da saúde do que uma que tenha só o curso de psicologia e pedagogia, história, geografia, engenharias. Então, assim, dentro da lógica da instituição, ele vai colocar a psicologia junto com a área de humanas. Isso é muito mais por uma organização da própria instituição, né? Eu acho que é isso que precisa ficar, talvez, explicado, né? Embora que antes a psicologia estivesse aí na área da saúde, como ela relata aí. Eveli, é isso mesmo, considerando o Conselho Nacional de Saúde, que reconhece a profissão como área da saúde, mas a formação é como área de humanas, né? O MEC, na hora que a gente vai preencher o formulário eletrônico lá do MEC, a possibilidade é da área da humanas, né? Então, é por isso que as instituições, elas têm essa, como a Ibeli colocou aí, ela tem essa, vamos dizer que, duplo posicionamento, né? Se a maioria dos cursos são na área da saúde, a psicologia acaba entrando como curso da área da saúde, mas na hora do registro, no formulário eletrônico do MEC, ele entra como área humanas. Entende? Não é isso? Então, Isso. é por isso que deve ter acontecido isso com a nossa aluna aí. A instituição, ela considerou a profissão e o MEC considerou o registro. Então, ela passa a ter a função de divulgar o curso de acordo com o que está registrado no MEC, né? Tem uma pergunta da Daiane, mas acho que a Valenir já respondeu, que é sobre a duração da residência, que você tinha colocado, né, Valenir, de 2 a 3 anos, né? Isso. Depende da ênfase, depende da instituição, né? Tem uma colocação aqui do André Almeida. O André é residente do João 23, na ênfase urgência e emergência, e ele fala que concorda com a pontuação sobre ser uma carga horária muito pesada e até desnecessária. Bom, eu acho que o restante são comentários, né? Agradecimentos. Considero que todas as questões já estejam respondidas. Caso alguém queira encaminhar mais alguma questão, alguma colocação, né? A gente já vai partir agora para o encerramento. Então, fica o convite, caso vocês queiram ainda enviar alguma coisa.
Enquanto isso, Eunice, eu queria só voltar na questão da bibliografia. Me parece que alguém pediu referências bibliográficas. Eu até coloquei nos meus slides, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte tem algumas publicações muito interessantes que vocês podem acompanhar. O próprio site do Ministério da Saúde, entrem no site, pesquisem. Tem vários textos, várias cartilhas, né, importantes. A gente tem um autor também que escreve um livro chamado Tratado de Saúde Coletiva, que é o Gastão Wagner Campos, que é uma referência da Fiocruz. A gente tem o Ricardo Burgcecim, que eu comentei aqui, que ele fala de educação permanente em saúde, assim como o próprio Emerson Merri também, que tem várias produções nessa área. A gente tem as publicações do Conselho Federal, como a Eunice falou, tem as publicações do Conselho Regional. A gente tem ainda outros autores aqui em Minas, em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem uma professora, que é até professora da PUC Minas, que é uma grande pesquisadora na área da saúde coletiva, ela orienta mestrado e doutorado nessa área na PUC, que é a professora Luciana Kind. Ela tem publicações, né, sobre o trabalho da psicologia no campo da saúde coletiva, né, no campo da psicologia social e da saúde coletiva. A gente tem também a Cláudia Maiorga, a gente tem tudo relacionado à saúde coletiva, são fontes importantes aí de estudo, de aprimoramento aí de vocês. Ok. Uma pergunta do Manuel: o que avaliar na grade de uma pós-graduação em psicologia hospitalar? Olha, eu posso dizer que, primeiro, se os temas, eles são temas contemporâneos, né? Se está acompanhando as necessidades, no caso da área da saúde, as necessidades da população, se os professores que estão nessa formação, né, estão responsáveis por essa formação, se eles têm a experiência prática, né? Porque quando nós estamos aqui dizendo de uma formação em pós-graduação e uma especialização, nós precisamos conhecer o que o mercado está dizendo, o que o mercado está solicitando desse profissional, tá? Então, acho que são dois aspectos essenciais, são os temas atualizados e professores atualizados e com experiência prática. Pessoal, eu peço agora aos palestrantes que finalizem, caso queiram sintetizar ou complementar alguma ideia. Eunice, eu queria agradecer muito a nossa audiência aqui, a todo mundo que está aqui conosco hoje nessa mesa, as perguntas, as observações, as interações que vocês fizeram conosco. Muito obrigada, muito agradecida. Agradecer a você por essa mediação, né, tão carinhosa, tão atenta e a todas as questões. E, mais uma vez, assim, demonstrar aqui a minha alegria e minha satisfação de estar com a minha amiga Valenir, né, nessa mesa, compartilhando aqui essas informações. É um enorme prazer, né, de estarmos mais uma vez juntas aqui nessa oportunidade, viu, querida? Grande saudade de você, viu? Muito obrigada por mais essa oportunidade. Oi, Beli, eu que agradeço muito a você, a Eunice, né, toda a parceria ao longo de todos esses anos, né, e mais uma vez aqui nessa mesa também, né, muito obrigada. Reforço, então, aos nossos ouvintes aí, a importância de buscar uma formação de qualidade, para se colocarem também, né, como profissionais, de forma responsável, de forma crítica, de forma atenta à necessidade, né, dos nossos pacientes, à necessidade dos usuários do SUS. Eu, como psicóloga de uma instituição SUS, né, durante toda a minha vida profissional, né, mais de 35 anos, eu tenho um carinho especial pelo paciente SUS e entendo e reforça a necessidade de uma formação
bem direcionada para essa área e para todas as outras, né? Grande abraço a todos, obrigada e um beijo carinhoso em todos vocês. Então, eu agradeço a participação das nossas convidadas e do público que se fizeram presente via chat e dou por encerrada a nossa mesa. Uma boa tarde a todos. Grande abraço. Boa Tchau, tarde, tchau. gente. Boa Tchau, tarde. tchau.